Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, ok? Eu tenho visto, tenho ouvido, tenho assistido alguns vídeos aí sobre a queda do pastor Paulo Júnior. Irmãos, eu estou aqui não para criticar, condenar, não. Tem quem condene, que é Deus. Agora, o denunciar as coisas erradas, isso os obreiros, os homens que servem a Deus, que estão aí pregando, ensinando, devem denunciar. E a queda do Paulo Júnior, ela era evidente. E dentro desse vídeo eu quero trazer para vocês algumas coisas que aconteceram quando eu, na verdade, quando nós tínhamos um canal de 100 e poucos mil inscritos, nós trabalhávamos com os vídeos do pastor Paulo Júnior. A queda de muitos é por causa da soberba, é por causa da sua arrogância em se prestar o serviço de Deus e dizer: somos dono do serviço, somos dono do Evangelho. E infelizmente, meus irmãos, o que aconteceu no passado acontece nos dias de hoje. É claro que hoje, com maior intensidade de tantos ministérios, tantas igrejas, o qual muitos dizem: minha igreja, meu ministério. E com isso eles criam dogmas, leis,
tirando bases da escritura, mas criam. E por isso que você vê várias igrejas, várias religiões. E numa delas está aí, então, a história de um homem que cai nessa era moderna, era da internet, Pastor Paulo Júnior. Eu tenho observado que o mal do homem é amar o dinheiro. E por isso que eu estou dizendo isso sobre o Paulo Júnior. As pessoas vão pregar o evangelho, eles escrevem livros, eles fazem vídeos, eles produzem grandes produções, gospel, digamos assim, produções evangélicas, e elas começam então a vender. É para o bem da obra, é para o bem da igreja. Qual igreja? A igreja física, CNPJ, ou a igreja de Cristo? Eis a pergunta. Qual igreja? Você pode responder isso. E com isso, então, eles começam a vender mensagens em pendrives, livros, e se torna, na verdade, aquilo ali um comércio. Mas o próprio Jesus ensinou que a minha casa será chamada casa de oração. Porém, vós tem convertido em casa de ladrões. Essa é a realidade há 2000 anos atrás. Hoje seria diferente? Mudaria para melhor? Não, para pior. E eu tenho visto isto dentro das grandes denominações, pregadores que se diz ser homens de Deus, que levam o evangelho, pregam o evangelho, ensinam-nos a mensagem dos céus, a mensagem do evangelho. Eu tive um canal, tive vários canais, perdi vários canais, e um deles era um do maior que eu tinha, com 104 mil inscritos. Eu fiz um propósito para Deus, para meu Pai, meu Deus, meu Criador, em nome de Cristo Jesus, de eu levar a mensagem. Eu pregar a mensagem intermédio da internet e da igreja que eu fundei, que é a Igreja Internacional Seara de Fogo. O qual nessa igreja eu fiz um voto. Eu edifiquei, o Senhor colocou terreno nas minhas mãos, deu forças para mim, deu poder aquisitivo de dinheiro, e eu consegui fazer a igreja. Eu construí a igreja. E lá eu abri o ministério para estar coerente, regida pelas leis dos homens. Tudo aquilo que é de praxe para fazer uma igreja, documentação, contador, bombeiro, tudo aquilo que é necessário eu fiz. Mas eu fiz um voto, Senhor, aqui nós não vamos ficar pedindo oferta, nós não vamos pedir o dízimo, porque eu creio, Senhor, que essa obra é tua, e o Senhor há de dar condições. E aqueles que quiserem chegar, fazer uma doação, fazer uma oferta, nós não vamos rejeitar, nós vamos aceitar, porque nós temos gastos. Mas não vai ter a prática de pedir dízimo, chamar irmãos de ladrões. Não vai ter a prática de passar a salva, fazer aquele ritual, dar uma palavra por mão, orar pelas ofertas e daí fazer a coleta. Aqui não vai ter isso. Aqui cada um vai contribuir segundo o seu coração, como está na Escritura. Se alguém sentir, vai vir, vai ofertar pelo teu Espírito Santo. Nós não vamos pedir. E assim foi feito. Fundei o canal da Igreja Internacional Seara de Fogo, o qual chegou a 104 mil inscritos. Nunca foi monetizado. Alcançamos até ser deletado, até ser excluído devido, você sabe o que acontece no YouTube. Chegamos a alcançar quase 40 milhões de pessoas no boletim que o próprio YouTube fornece para nós, né? De likes, pessoas atingidas, pessoas que assistiram. Foi um bom trabalho. E nós não éramos monetizados. Nós não cerceávamos. Se alguém vinha e queria pegar um vídeo do nosso canal, podia baixar e podia usar do jeito que quisesse. Se quisesse até denegrir nossa imagem, poderia. Ele teria que responder cedo ou tarde a Deus. Cedo ou tarde a Deus iria responder. Nunca processamos ninguém. E também não chegamos a ser processados. Fomos ameaçados muitas vezes. Por Silas Malafaia, pelo Edir mais cedo e vários outros. Mas não chegamos a ser processados e não processamos ninguém. O nosso canal liberava os vídeos para as pessoas baixarem e usar como elas quisessem.
Por quê? Porque eu entendo que é a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus. E eu estou fazendo um serviço, o quê? Um trabalho de levar o Evangelho. De graça eu recebi, e de graça eu estou dando, porque eu sei quem eu sirvo, que é Deus, o Criador. E eu comecei a observar que quando você pegava um vídeo do irmão, de um outro canal, que disse que pregava o Evangelho, que queria ver almas salvas, eles davam um strike na gente, proibiam. Não foi diferente do que aconteceu com o Paulo Júnior. Dentro desse contexto, eu estou trazendo para vocês, até tem um vídeo, eu tinha um vídeo, eu deletei esse vídeo, deixei alguns anos na plataforma, depois eu deletei. Eu denunciei o que eles fizeram conosco, mas depois foi passando o tempo, eu falei, vou tirar isso. E tirei o vídeo que eu tinha feito. Mas eu denunciei o que eles fizeram. Porque quando eu conheci vários canais que eu seguia, como é Pastor Paulo Júnior, Pastor Hernani Santos, Pastor Hernani Dias Lopes e outros, era muito bom usar seus vídeos. Mas de repente, o amor ao dinheiro subiu aos vossos corações. Subiu ao coração deles. Paulo Júnior, quando eu conheci o canal dele há muitos anos atrás, tinha 100 e poucos mil inscritos. O meu já tinha 80 mil. Onde nós, a maioria dos canais pequenos que trabalharam e alavancaram o canal do pastor Paulo Júnior, Aliança do Calvário e Defesa do Evangelho. Foram os canais pequenos que trouxeram visibilidade, que trouxeram a fama do pastor Paulo Júnior, empregaram uma doutrina sadia da antiguidade, o bom costume. Porque vamos pregar, muitos ensinam, não, tem que pregar usos e costumes. Tem sim. A Bíblia nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. Então existe sim usos e costumes. Ou você vai sair pregar pelado, vai mandar uma mulher sensual, vestida a caráter de uma orgia, a pregar o Evangelho? Não, tem um bom costume sim. Ou vice-versa, um homem. Eu não estou dizendo formalidade de andar como um soldado. Apesar que a igreja se tornou isso. A igreja parece um quartel. Quando está na vida comum, no dia a dia, na sua casa, veste qualquer coisa, anda de qualquer jeito. Mas quando eu vou para a igreja, depois a roupa do quartel. Põe a sainha, cabelo comprido, o paletó, o terno. Saiu de lá, vai para a praia, fica seminu. Não é assim? Isso eu chamo essa geração de crentes de quartel. Crente na igreja e em casa, crente no mundo. Na igreja, crente a Deus, em casa, crente ao mundo, vivendo o que os ímpios fazem. Então, meus irmãos, vendo esse contexto aí, dessas histórias que você está ouvindo aí, eu vejo que as igrejas se corromperam e cada dia vai se avançar para mais situações difíceis. Aconteceu no passado isso. As pessoas começaram a pregar o Evangelho, então se você ia lá, pegava um vídeo, você achava uma palavra boa, maravilhosa, o cara vinha e te dava strike. E não foi diferente que o Paulo Júnior, quando todos aqueles canais começaram a projetar a Igreja Aliança do Calvário, a defesa do Evangelho. Então a fama do Paulo Júnior, que trazia uma boa palavra, uma palavra de ensino, de bom costume, as pessoas começaram a ver que aquilo era bom, e é bom. As pessoas começaram a se apegar a ele. E ele começou a ser idolatrado. Está errado? O apóstolo Paulo repreende as igrejas naquele tempo e diz sobre as igrejas daquele tempo. Porque eles já tinham contenda entre si. Uns diziam de Paulo, não é assim que diziam hoje. Diziam, eu sou do Paulo Júnior, a melhor igreja do Brasil. Eu sou da Assembleia. Eu sou da congregação. Eu sou tal igreja. Começou isso lá no passado. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. O apóstolo Paulo repreendeu. Por acaso foi eu, Paulo, que morri por vocês? Foi Apolo? Foi Pedro? Não foi Cristo? Por acaso não se fazem isso, vocês não são carnais? Paulo afirmou. Se vocês fazem isso, vocês são carnais, vocês não são espirituais. Porque importa que Deus seja adorado em espírito e verdade. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. Não o Paulo, não o Apolo, não o João.
Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Isso disse Jesus, isso. Jesus disse isso à samaritana. Porque ela falou, um dia eu sei que nós vamos para o templo. Ele falou, não, hoje é o tempo e agora. Eis que eu sou que falo contigo. Então, irmãos, vê essa decadência e essa imoralidade espiritual que aconteceu. Os pequenos canais levantaram a defesa do Evangelho, Paulo Júnior, Aliança do Calvário, e ele ensoberbeceu. Paulo Júnior também faz parte daquilo que eu contesto. Escrever livros e dos livros fazer um império, construir e ganhar muito dinheiro e ficar rico, como muitos fazem. É legítimo de fazer, escrever? Claro que sim, você é livre para isso. Depende da finalidade que você está usando esse dinheiro e fazer com esse dinheiro. Porque a Bíblia diz que nós não podemos pegar a Bíblia e fazer fonte de riqueza material, porque o amor ao dinheiro traz muitas coisas ruins. Quando o homem ama o dinheiro. Não que o dinheiro é mau, mas mau é o homem que ama o dinheiro. O dinheiro não ama o homem, mas o homem ama o dinheiro. E com isso, ensoberbece seu coração. Porque o dinheiro, quando tem-se muito, tem-se poder. E foi o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior, na época quando os canais pequenos alavancaram o seu ministério. Na permissiva de Deus, foi isso que aconteceu. E nós éramos um deles. O meu canal da Igreja Internacional Seara de Fogo, dirigido por mim, tinha de prática colocar os vídeos e indicar. Vá lá no canal. Visita o canal do pastor Paulo Júnior. Vá lá assistir os cultos da Igreja Aliança do Calvário. Porque eu até sentia no meu coração que a palavra era boa e era boa. Então eu entendia que era bom direcionar para eles. Então sempre no meu canal eu direcionava as pessoas a assistir os cultos do Hernani Dias Lopes, Paulo Júnior e pastor Hernani Santos e alguns outros que eu selecionava. Porém, nós vimos que quando Paulo Júnior cresceu e foi crescendo 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, meio milhão de pessoas, ele começou a mudar a retórica. Paulo Júnior nos deu strike no nosso canal. Deu 2 strikes e várias advertências que ele nos mandava, que não era para usar os vídeos dele. Os pequenos canais até se revoltaram e se sentiram traídos, porque nós entendemos que o Evangelho de Deus e que nós somos só o transmissor, nós não somos dono do Evangelho. Nós não somos dono da palavra de Deus, nós somos somente o canal. E de graça nós recebemos e de graça devemos passar. Mas Paulo Júnior subiu ao seu coração quando o canal cresceu e ele veio a dar strike, nos deu strike na igreja. Eu tinha os prints, tinha tudo, e eu então comecei a mandar mensagem no e-mail dele, no canal dele, do Defesa, do Evangelho, do canal Pastor Paulo Júnior, do canal Aliança do Calvário, e eu falei, pera, vocês trazem tanto isso, pregar a palavra, ensinar a palavra, e agora não podemos usar de levar mensagem? Que evangelho é esse? Que nem diz a menininha, que show da Xuxa é esse? Que show é esse que estão fazendo com o evangelho? É o show da fé, que se vende tudo? Usa-se o marketing para enganar com milagres, maravilhas, não prega a salvação? E com isso, nós confrontamos o defesa do Evangelho, mas a resposta é, se vocês não parar de usar nossos vídeos, nós vamos processar a sua igreja e você, pastor João, da Igreja Internacional Seara de Fogo. Vamos lhe dar strike e vamos processar vocês. Essas eram ameaças que vinha da defesa do Evangelho do pastor Paulo Júnior e a direção da igreja, que é o corpo de obreiro, que é a direção. E nós fomos proibidos. Passado esse tempo, repercutiu muito aquela situação, porque daí caiu a audiência, as pessoas, muitos viram que realmente já tinha um engano ali dentro da defesa do Evangelho. Paulo Júnior então tomou atitude. Vamos fazer o seguinte, vocês não podem baixar o vídeo mais, vocês têm que esperar 2 meses, ele colocou a nota lá, e um vídeo. Se vocês quiserem usar os vídeos da Igreja Defesa do Evangelho, que aqui é nosso, isso que eu falo, é difícil, né? Não é de Cristo, não é de Deus, é do homem. Então vocês vão ter que esperar 2 meses, esperem 2 meses o vídeo que é lançado hoje, domingo, teve um culto, teve uma pregação do Paulo Júnior, 2 meses tem que esperar, receber todas
as benesses, likes, visitas e assistir. Depois daqui 2 meses vocês podem baixar o vídeo e não pode fazer corte. Tem que colocar na íntegra, desde o começo ao fim, para não editar e mudar a narrativa. Hoje o que se faz mais na internet é cortes. Aquelas palavras mais eficazes, mais poderosas, até mesmo nos podcasts, é ser pegado os cortes. Olha que palavra, olha que situação, olha o que aconteceu. Então é feito o corte. E naquele tempo ele já proibiu. Não, se vocês tem que esperar 2 meses e depois vocês baixam o vídeo, colocam no canal de vocês, mas colocam na íntegra. Se vocês colocarem não na íntegra, nós vamos dar o strike de vocês e processar vocês. Isso é o Paulo Júnior. Isso é a igreja que o Paulo Júnior dirigia. E isso era decidido ali na comissão de obreiros. No pastorado, presbitério, ali entre, né? Que tem o corpo de obreiro ali, que decidem. O pastor presidente, tem o vice e vai. O secretário e tudo. Foi decidido isso. E com isso, então, nós sofremos perseguição, strike, como eu disse, mas não teve jeito. Eu acabei deletando quase todos os vídeos que tinha do Paulo Júnior no nosso canal na época. Limpei. Até tem alguns de outros canais meus que estão ali parados, que não tem abrangência, porque o sistema não deixa, né? Quando você fala de Jesus e da palavra, a não ser que você distorce e comece a mentir, comece a enganar. Aí cresce o canal. Mas quando você prega a verdade, o sistema não deixa. E foi o que aconteceu. E até fiz um vídeo falando que tinha ele caído. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o Paulo Júnior caído, Hernani Santos caído, até Hernani Dias Lopes. Hernani Dias Lopes, ele não dá strike. Mas quando você pega um vídeo dele ou faz um corte, ele já tem um algoritmo lá registrado que toda a monetização do dinheiro vai para a conta dele. Você consegue não ter abrangência, porque fica ali aquele histórico que o vídeo não é teu. O vídeo é dele. Então, se você pega o vídeo dele, você vai ter que pagar os royalties. A bufunfa, a grana vai ter que ir para o Hernani Dias. Ele não dá strike, mas faz isso. Tudo para o dinheiro. Eu vejo o canal, eu digo assim, que não seja cristão, um crente, um pastor, por exemplo, o canal Encarando o Sobrenatural, do Davi. É um canal, ele não é um pastor, ele não é um pregador, ele não é nada. Mas ele libera os seus vídeos. Pode baixar, pode colocar. Porque ele tem a visão de quê? Que ele está denunciando o sistema. É um canal de teoria, que se diz teoria da conspiração, teóricos da conspiração. Ele faz denúncias, faz matérias jornalísticas, e lá ele coloca todo tipo do sistema que acontece nesse mundo. E ele fala, pode baixar, pode colocar, não vou dar strike, porque eu entendo que se eu fiz aqui, eu já tenho ele tem quase 600 mil inscritos. Tem aqueles que seguem aqui, gostam daqui, vão ficar aqui. E se quiser sair, saia. Eu tenho o meu resultado. O meu trabalho é para divulgar, ele fala. Então, se você quiser baixar, pode divulgar. Pode colocar monetizado, não tem problema. Esse é o Davi, do Encarando o Sobrenatural. É o Davi do canal né, Encarando o Sobrenatural. Do Davi, ele faz isso. Então, meus irmãos, para você ver que uma pessoa, digamos que não é um pastor, não é um obreiro, não é um pregador, libera seus vídeos para trazer informação para as pessoas, e é assim que eu penso que os cristãos devem fazer. Não esses que se diz cristão da net, cristão pensa e não sei o que lá, todo esse tipo de canal que se diz ser tá pregando o evangelho, para mim não passam de ser mercenários igual os demais pastores que aí estão granjeando dinheiro, like e posição. Me desculpe, mas esta é a realidade. Não é porque eu tenho uma visão que eu nunca pedi dinheiro, nunca meu canal foi monetizado, não é por isso. Talvez você até pense no teu coração e diga, inveja. Não, nunca foi, porque nós tivemos canais com uma abrangência alta, como eu disse, um dos canais que nós chegamos a alcançar 100 e poucos mil inscritos, e nós não ganhamos um centavo, eu não ganhei um centavo, e investia do meu bolso, câmeras, dias, horas de edição, pregação, editando vídeos e colocando no canal. Tudo em prol que as pessoas venham ver a verdade de Cristo, a verdade que é o sistema caído desse mundo. Enquanto que aí você observa esses que estão na grande mídia, que processam, que dão strike, que não pode usar o canal deles.
como que aconteceu com o Paulo Júnior. E na época eu fiz um vídeo, Paulo Júnior caiu. Naquele tempo, 5 anos atrás eu já falei que tinha caído. E eu parei de seguir, parei de assistir os vídeos dele, parei de editar, porque foi uma grande decepção. Na época, mesmo com uma experiência espiritual forte, eu fiquei muito abalado, fiquei triste. Porque eu tinha ele como homem de Deus, quando eu vi que ele não era. Porque ele estava estruturado no ministério, no império, no dinheiro. Porque eu nunca consegui engolir pastores que fazem livros, gravam pendrives para vender e ganhar dinheiro. Eu não consigo. Eu não consigo entender. E enriquece com isso. Eu não consigo entender pastores que vão e cobram 20, 25 mil, 30 mil, 40 mil para levar uma mensagem de 1 hora, 40 minutos. E com isso, granjeiam, andam com seus carrões, têm suas mansões e para manter o poder fazem isso. Usam dinheiro, pagam para pregar nos gideões e pregam testemunhos até mesmo mentirosos e falsos, levando as coisas desse mundo, o privilégio de servir a Deus e se tornar rico e poderoso, coisa que não é verdade. O evangelho, o sinônimo do evangelho é angústia, é tristeza, é cruz. Vai vir lutas, dificuldades. Eu até prego, quando eu prego o evangelho, quando eu vou pregar sobre a salvação, eu falo, meu irmão, tem céu e tem inferno. Tem verdade e tem mentira. Eu vou pregar a verdade para vocês. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Porém, Jesus acrescenta, toma a tua cruz e segue-me. Agora, o que é o sinônimo de cruz? O que Jesus disse? Vós seria odiado e perseguido. Então, esse é o evangelho que eu prego. Olha, você quer ser um filho de Deus, se tornar novamente? Se tornar Deus, fazer um reconcílio com Deus em Cristo Jesus, sabe que você é o que disse Jesus. Você vai ter que tomar a cruz de Jesus e você vai ser perseguido e você vai ser odiado por causa do nome dele. E é assim que acontece. Vós serão provados. Deus, o próprio nosso Pai diz que lá em Zacarias, e eu provarei a terça parte. Pedro diz sobre a provação, que você não deve estranhar quando você passar a servir a Jesus, for um cristão, você não deve estranhar a ardente prova que vem sobre vós, como que coisa estranha vos acontecesse, pois não é estranho, vai acontecer. Tiago 1,12 daí afirma isso antes. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Agora, tudo isso deve ser pregado e não é pregado. Eu vejo um monte de obreiro e eu fico, quando eu vejo que alguém está sendo levantado para o obreiro, até tem um chamado, mas vai ter que passar pela aprovação. Não pense que não. Eu falo, ai, dói em mim, porque eu sei que um dia foi levantado ao ministério de ser um cooperador, diácono, presbítero e depois pastor. E eu tive que passar por esse caminho de provação. Eu tive que descer ao inferno. Eu fui moído. Passei pelo fogo, pelas provações. Hoje, com 54 anos de idade, estou aqui no meio do mato, fiz a chacrinha para me fugir um pouco do sistema, se afastar, porque do sistema não dá para sair, só quando morre. Mas, para se afastar do sistema, da cidade grande, né? Da agitação, eu estou naquela palavra que Jesus disse, aqueles que estão na cidade, fuja para os montes. Os que estão no monte, não voltam para a cidade. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui. Por quê? Porque o sistema religioso, ele vai se aprofundar, e ele, quando eles observarem, já estão na mão do anticristo. E é o que está acontecendo hoje. O sistema religioso é dominado pelo sistema político. O povo é dominado, é manipulado como gado, na mão desses pastores, como Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e os demais companhia que aí está. Que tem o controle. E se tem o controle é através do quê? Do Deus Mamon, do dinheiro, da maçonaria, né? Você sabe o que quer dizer. Então,
Tudo isso está acontecendo. E está acontecendo também que muitos estão pregando um avivamento, não sei o que lá, aquela coisa toda. Na verdade, não. Estão pregando contra Cristo. A Bíblia não diz que vai ter um avivamento. O avivamento veio quando Jesus chegou, nasceu e se tornou, né, um homem Deus na carne. O verbo se fez carne. Ali chegou o avivamento porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e ele então traz-nos a vida agora. Então eu entendo que ali ele nos tirou da morte e nos trouxe a vida, trouxe avivamento, porque todos estão destruídos, todos estão mortos e agora pela vida de Jesus, todos vivificamos no Senhor. É assim que eu entendo. Porque pela palavra dos profetas, pela palavra dos apóstolos e do Senhor Jesus, a palavra diz que no final dos tempos seria o contrário do que estão pregando avivamento hoje. Querendo encher igreja, milagres e maravilhas. Milagres e maravilhas não salvam ninguém. Mas estão pregando esse avivamento. Ao contrário que os apóstolos de Jesus ensinou que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará. Jesus disse: a minha volta será como nos dias de Ló. Que avivamento é esse então? Se Jesus disse que quando eu estiver voltando, quando eu for voltar, vai estar como Sodoma e Gomorra. Quando eu voltar, será que vai ter fé na terra? Será que eu acharia alguém me servindo? Jesus disse que ele já dá a resposta dizendo: será como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma. Ninguém tinha temor de Deus. Se olharam lá, não tinha 50, não tinha 30, não tinha 40, não tinha 40, não tinha 30, não tinha 10. Então, na verdade, essa exposição que nós vivemos hoje é final dos tempos, a volta de Jesus. Aí você vê os escândalos que aí está. Paulo Júnior, na verdade, até fala assim, e falei, acho que numa fala, ou conversando com os irmãos, eu falo assim: olha, eu condou-se com a situação do Paulo Júnior. Condou-se sim, porque um dia eu já passei pela prova, eu também caí. Eu tive que passar o inferno. Fui abandonado pelos irmãos, pela igreja, pelo pastorado. Então eu condou-se e digo assim: falso profeta não cai. E eu não estou dizendo que o Paulo Júnior é falso profeta. Eu quero que você entenda que falso profeta não cai. Sabe por que falso profeta não caiu, não cai e não vai cair? Porque eles não são profeta. Porque eles não são ovelha. Eles não são convertidos. Eles são falsos profetas. Eles são bodes no meio da ovelha. Então, não pode cair um falso profeta, não pode cair um profeta, ou não pode cair um homem que se diz ser de Deus, não pode cair se ele não é de Deus. Tanto que no dia do juízo lá, ele vai ser indagar, perguntar a Jesus: mas Senhor, por que eu estou sendo condenado ao inferno, ao lago de fogo, se eu fiz milagres, fiz maravilhas, expulsei demônios? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticou iniquidade, que eu não vos conheço. Então, aí é a diferença. Agora, o Paulo Júnior, com todas as coisas que aconteceram, e ele vem confessar que caiu e caiu, aí você tem que pegar nessa situação, levantar a estima e dizer: bom, se caiu é porque Deus quer levantar novamente. E é o que acontece com aqueles que Deus, na sua misericórdia, vai salvar e vai restaurar. É o caso do Paulo Júnior. Porque se ele fosse um falso profeta, ele não ia cair. Como nós podemos até citar aqui, como Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo. Esses não caíram e não vão cair. Já estão caídos. Eles nunca se converteram. Eles nunca foram do Senhor. Eles usam o Evangelho. Eles usam a palavra. Eles usam o nome de Deus. Eles usam o nome de Jesus. Mas eles não são convertidos. Tanto que eles estão lá na maçonaria. Tanto que eles estão com o sistema político, que é o governo do anticristo, que vai cair, que vai ser destruído. Então eu acredito que, por mais que tenham falando um monte de coisa do Paulo Júnior, eu não estou dizendo que é verdade, que é mentira. Mas eu digo para vocês que tive experiência de passar por isso em certas situações de acusações, tanto da minha pessoa como da pessoa da minha esposa. E eu, sendo um filho de Deus, convertido no Evangelho, na palavra de Deus, na minha fortaleza, que é Cristo, que é Deus, quando vieram essas acusações, eu falei: eu não devo. Isso não é verdade. Quando acusaram a minha esposa de adúltera, de prostituta, e trouxeram um monte de conversa, e eu, como ser humano, como homem, eu falei: meu Deus, será isso? Deus falou: não se preocupe. Deus me deu mansidão no meu coração e deu uma palavra.
se for verdade, as coisas vão se intensificar para o lado da minha esposa. Vão se intensificar para mim que estão me acusando. Mas, se não é verdade, passarei pela luta e vou vencer. E toda essa mentira vai cair por terra. E assim foi. Só para simplificar, para você entender. As acusações contra mim eram falsas e eu venci. As acusações contra minha esposa eram falsas e mentirosas. E eu falei para ela assim, não se preocupe no teu coração, porque se você não deve, como você está falando que não deve, eu acredito que seja verdade, Deus vai te exaltar. Mas se você deve, e você está ocultando, triste será o preço. Para você ou para mim, se estou mentindo. E com isso, ela venceu. E no futuro, nós vimos que era... E sabemos que na verdade já era mentira. E era mentira tudo aquilo que foi levantado. Difamação, mentiras e engano. Minha esposa era uma mulher simples. Que não gostava nem de manejar a palavra, de pregar, porque ela tinha vergonha. Hoje ela é uma pregadora. Hoje ela prega a mensagem. Deus deu sabedoria. Deu a palavra no coração dela, onde ela ministra, ela prega maravilhosamente, usada por Deus. Passou pela aprovação. Então digo eu, tenho dó daqueles que um dia levantaram o ministério, mas nunca foram provados. Quem saiba é agora, na hora da retificação, na hora de queimar e quebrar o vaso e fazer de novo. Na hora de passar tenaz, a brasa quente na vida do Paulo Júnior, na boca do Paulo Júnior, na mente do Paulo Júnior, nas suas vestes. Quem sabe seja agora? Não sei, Deus o sabe. Estou fazendo só, lançando pensamentos daquilo que pode ser. Se ele não deve de tudo isso que estão falando dele, tantas acusações graves, como um dia eu também fui acusado. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que Paulo Júnior é santo, que ele é perfeito, e que ele está certo e que ele está errado. Não, estou fazendo contando uma história para vocês de que eu decepcionei com ele há muito tempo. Eu sabia que ele não era um convertido, ele era um convencido. E a gente sabe da história. Um pouquinho da história contada do que era a igreja, como surgiu a igreja Aliança do Calvário, aquela coisa toda, e do que está acontecendo agora. O qual ele mesmo confessa em seu vídeo ali, teu vídeo, eu vou deixar o vídeo para vocês no final, o qual ele confessa o seu pecado. Passível de cair, passível de errar, como qualquer ser humano? Sim. Mas, como eu disse, quem saiba é agora a hora de haver uma transformação. Se ele é inocente, Deus vai levantar ele e vai exaltar ele, como fez com Davi. Mas, se ele deve tais gravidades, ele irá ao poço se não haver um arrependimento. Ele pode ser salvo? Pode. Se ele cometeu todos esses atos, ele pode ser salvo, deixando do seu pecado, se arrependendo, chorando e buscando ao Senhor, por um período longo, porque assim foi a vida de muitos profetas que erraram. E como eu também já passei pela grande provação. Talvez ele não se arrependa, talvez ele esteja continuando no engano e ele vai parar no fundo do poço, como qualquer mortal, qualquer pastor, qualquer obreiro que não se arrependa e não se volte à palavra de Deus e à verdade. Amargura será no seu coração. Então, a Bíblia diz assim que nós não devemos fazer um prévio julgamento, a não ser que tenha no mínimo 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. E pelo que eu vi, não tem 2, 3 testemunhas ali num vídeo, apoiado por um advogado, apoiado por um sistema, digamos, legal, do que ele fez isso com a família, fez aquilo. Nós vemos que realmente tinha um coração, como ele confessa, negro não convertido, em se usar a violência da forma que queria que as pessoas fizessem na doutrina santa dentro da igreja, e saía desse contexto e trazia para casa e não vivia nem o que pregava. Então isso é para você ver que realmente, na verdade, havia uma falha grande. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Tire a trave do seu olho primeiro, que quão grande é essa trave que está, depois pregue para o teu irmão. Então é nisso que ele pecou, e ele disse que ele pecou nessa parte. Agora, se há coisas mais graves, há mais gravidade nesse assunto, ele vai ter com Deus. Ele tem que confessar? Tem. Ele tem que pedir perdão? Tem. Ele tem que fazer isso. Tem que pedir perdão, tem que confessar, e tem que ter uma nova postura, como ele disse, começar do novo. Agora, ele veio me pastorear, eu vou ser pastoreado, como ele disse. Mas ele disse que ele chegou, quando ele era arrependido pelos seus pecados, ele tentava manipular.
Por quê? Porque ele é o pastor presidente, o pastor que fundou a igreja, como eu também fundei, mas nunca fiz isso. Jamais. Porque a minha aprovação foi bem antes. Foi em outros ministérios que eu só era obreiro e passei pela aprovação. Fui afrontado, fui até excluído por não aceitar cláusulas abusivas deles. Ah, então você vai ser excluído. Fui excluído. Fui lançado fora. Esse é o sistema religioso de homens que se dizem homem de Deus e não são. Homens que se dizem espiritual, naquele momento não estão sendo. Estão sendo vaso usado pela mão do inimigo. Aconteceu isso comigo. Só que eu entendi, Deus falou, olha, eu estou fazendo isso. Eu endureci o coração deles para você se voltar para mim. Porque eu era duro na palavra, no ensino e na doutrina. Eu pregava, mas também não vivia como Paulo Júnior fazia. Porque eu ainda não era transformado. Eu não tinha encontrado a minha essência com Deus, com Jesus. Hoje, depois que eu passei tudo que eu passei, fui massacrado pelos obreiros, pela comissão da igreja. Fui excluído, fui amassado. Me acusaram de um monte de coisa. Como eu disse, acusaram minha esposa de um monte de coisas imundas e sujas. E era tudo mentira. Se encontrava com aqueles irmãos nas ruas, no posto, eles olhavam, davam de dedo e davam risada. Ó o desviado, ó o caído, ó o filho do diabo. Era assim que eu era tratado. Mas Deus me levantou, Deus mudou meu coração. E eu passei a ser um coração mais voltado para Deus com misericórdia. Eu não passo a mão no pecado, mas não sou daquele também que chega agora com 4 espadas e cravo no seu peito. Não. A Bíblia diz que nós erramos, que nós caímos. A Bíblia diz, bem claro, diz que ainda que o justo é aquele que está em Cristo Jesus, que tem nojo do pecado, que tem arrependimento. Ainda que o justo caia, justo quer dizer aquele que é justificado em Cristo. Ainda que o justo caia 7 vezes, não ficará prostrado, pois Deus o sustentará, Deus o levantará do pó. E assim Deus fez comigo. Assim Deus fez com Davi. Assim Deus fez com muitos dos profetas, apóstolos. E Deus falar com seus filhos, começando por mim, por você, por a geração daqueles que têm verdadeiramente o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, e vai alcançar as vitórias necessárias. Vai vencer a sua dificuldade, vai vencer sua carne, vai vencer esse mundo. Vai virar santo, anjinho. Não. Vai continuar sendo um pecador, mas com o coração quebrantado, voltado a Deus. Assim eu creio que o falso pastor, os mercenários, como vocês veem aí nas mídias, eles não vão cair, não caíram, não vão cair. Eles eram caídos, vieram, criaram ministérios, estão na igreja e continuam caídos. E eles, no nome de Jesus, fazem milagres e maravilhas, mas naquele dia do juízo, eles vão escutar aquela mensagem: apartai vós de mim, vós que praticou iniquidade, que eu não te conheço. Será que Deus não conhece eles? Será que Deus não conhece Edir Macedo? Maçom? Ou maçã? Maçom. Será que Deus não conhece Edir Macedo? Será que Deus não conhece Valdomiro Santiago? Cláudio Duarte, que faz piadinha? Você acha que Deus não conhece? Deus conhece. Lá ele diz: não vos conheço como ovelhas, como filhos. Nunca vos conheci como ovelha nem como filhos. Vocês são mercenários. Vocês são os bodes. O próprio Jesus disse que naquele dia vai separar os bodes das ovelhas. Vai separar o joio do trigo. São esses. O que você acha que é o joio? O que vocês acham que são os bodes que estão no meio da igreja? Quem que é? Hã? Tem que ver, tem que olhar espiritualmente e ver quem são. Pelos frutos os conhecereis, diz a mensagem do Senhor. Então, meus irmãos, desse vídeo aqui para vocês meditarem, que se Paulo Júnior é inocente, ou confessou o seu pecado, e está sendo moído por Deus, para voltar a uma origem do céu, o qual Jesus se manifestou para nos dar novamente o reconcílio com o Pai. Talvez ele tenha tido esse tempo de ministério, mas nunca foi um convertido de verdade, como eu no passado também não tinha. Eu já era obreiro, acho que diácono, já era presbítero, e eu não tinha uma conversão verdadeira, que eu era zeloso demais, doutrinado demais, mas eu não conseguia viver para mim, queria fazer os outros viver. Entendeu? Misericórdia quero, diz o Senhor. Ainda que peque 7 vezes, perdoa-se? Não, até 70 vezes 7.
Mas isso é para aquele irmão que chora, que busca de verdade e que fala, eu quero mudar. Eu tenho nojo do meu pecado. Irmão, me ajude. Eu fiz isso no meu passado. Fala, irmãos, me ajude. Eu estava afastado da igreja. Fala, me ajude. Eu não tenho força. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não tenho. Minha família está destruída. Perdi todos os meus bens materiais. Fiquei praticamente na rua da amargura. Pedi socorro. Então, esses é que Deus procura. Os humildes. Davi, homem poderoso, era assim. Ele pecava, errava, ia lá, se humilhava. E ele se arrependia de verdade, tinha nojo, falava, meu Deus, por que eu fiz isso? Então o cristão, Hernandes Santos dizia isso, prega isso. Esse é um outro também que tem uma história maravilhosa e acabou se aprofundando, voltando para o sistema. Mas ele dizia uma coisa que eu guardei no meu coração. Crente, cristão verdadeiro, filhos de Deus, cansa de pecar, tem nojo de pecar, e é verdade. E nós, por mais que queremos não pecar, pecamos, e é bíblico, e está nas escrituras, diz isso. O apóstolo Paulo é aquele clássico que está escrito ali, revelado para nós. Ele diz assim, aquilo que eu quero fazer, que é o bem, que é a verdade, que é viver na fé, que é viver na unção, quer viver certo, fazer o certo, que eu quero fazer o bem eu não faço, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. Ele diz, miserável homem que sou. E é assim que você tem que se avaliar. Veja que o bem que você quer fazer, você não consegue fazer. Mas o mal que você não quer, você está sempre fazendo. Então nós nunca vamos deixar de pecar. Por quê? Porque na verdade as escrituras dizem que o teu corpo, o meu corpo, o corpo do ser humano está morto. Por causa do pecado. Nós somos mortos, zumbis vivos. Mas o espírito que está de nós, o fôlego, o intelecto, o entendimento, o coração, a alma, o fôlego que vem de Deus, ela sofre. Mas está vivo. O Espírito está vivo por causa da justiça que Deus recebeu em intermédio de Cristo Jesus. Jesus fez a justiça por nós. Morreu por nós. Morreu por você. Foi açoitado, humilhado, pregado na cruz e morto. Para pagar os teus pecados. Os meus pecados. O pecado da humanidade. Porém, só vai receber aqueles que acreditam, que crê e obedecem às leis, decretos e mandamentos e doutrinas que está deixado por Jesus, pela boca de Jesus e pela boca dos apóstolos. O que é viver, o que é que deve se viver o certo em Cristo Jesus. Então, irmãos, nunca você vai deixar de pecar, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, eu não peco. Não, eu sou santo. Não, eu sou Deus. A Bíblia diz que aquele que diz isso já está pecando. Deus olhou para a terra e disse, não há um justo sequer. Não há um sequer que faça o bem. Não há um. Sabe, o único que faz o bem, que fez o bem, que faz o bem, é aquele que desceu do céu, que é Jesus. Ele falou, sei de onde vim, sei para onde vou. Vós sois da terra, vós sois de baixo, nós somos de baixo, nós nascemos do pó. Jesus veio do céu e nasceu do Espírito Santo de Deus. Gerado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Então esse vídeo que eu deixo para vocês, eu sei que é demorado, mas é um bom ensino, para uma boa reflexão daquilo que eu estou trazendo para vocês sobre o pastor Paulo Júnior e o sistema que corrompido está, vendendo livros, pendrive, mensagem, e que querem likes e que querem os holofotes sobre suas vidas. E no mais também vocês sabem que ele traz aquela doutrina, o Paulo Júnior, e outros demais pastores, que não vou entrar em mérito, que eu não discuto mais isso, mas o calvinismo, né? Vocês sabem. É só lá ver o que é calvinismo e é só vocês ir lá e ver o que é calvinismo. A doutrina que eles pregam. Que não condiz para mim a verdade de Deus. Que pegam a Bíblia e distorcem tudo. Pegam textos e distorcem. Eu acho que nós devíamos pregar o evangelho do arroz e feijão. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E quando você crê, não é só crer, mas também obedecer. Então se você crer e obedecer e viver tudo que Jesus ensinou, as leis, decretos e mandamentos, é o que basta. Não devemos caçar pelos em ovos, entendeu? Para querer dizer, não, esse aqui é diferente, esse aqui está certo. Não, palavra é palavra. Coisas que não edificam, coisas que vão trazer contenda, vão trazer discussões, não devemos trazer.
acho que se eu não me engano, lá em Deuteronômio 29, 28, 29, diz que as coisas reveladas, que é a lei de Deus, os mandamentos, é para nós, e para nossos filhos, para nós sermos salvos. As ocultas pertencem a Deus. Então não queira decifrar, eu acho, isso e aquilo, e daí em vez de trazer salvação, traz divisão, como é o calvinismo com as outras denominações, enfim. E é claro que existem as seitas, e essas não tem nem como, não tem nem o que falar, não tem nem o que se discutir o que é seita. Porque a Bíblia ensina o que é uma seita. Alguém vos trazer outro evangelho. O que não for que Jesus que trouxe e ensinou, pronto, é seita, que seja anátema. Se alguém vos trazer outro evangelho que não for que Jesus ensinou, que seja anátema, que seja maldito. Não tem como errar. Se você orar, buscar e pedir a Deus e ler as Escrituras, não tem como você ser enganado. Ah, não tenho sabedoria. Peça a Deus. Não é faculdade que vai te trazer ao encontro de Deus. Não. Se fosse faculdade, o sacerdote da Igreja Católica e muitas religiões que usam o nome de Deus, Jesus, a imagem criada, que não pode, de Jesus, eles estariam fazendo milagres e estariam adorando a Deus de verdade. Não estão. Por quê? Porque a teologia não traz você ao encontro com Deus. Mas você lê a Escritura. Pedir a Deus sabedoria do céu, não humana, não a terrena, como a própria Escritura ensina, aí é diferente. Peça. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Não a sabedoria humana, não a terrena. Por isso que você vê a faculdade de teologia, que cada um pensa de uma forma. Sempre pensa de um jeito, os calvinistas do outro, e vai a divisão. Sabe o que a Bíblia chama esse aí? Sabe como que a Bíblia chama esses que faz a divisão? Um diz desse jeito, outro diz isso daquele, outro diz isso do Paulo, outro diz isso de Apolo, outro, não, esse evangelho está certo, não, esse está errado, eu sou calvinista, sou arminiano, eu sou calvinista, sou arminiano. Vós sois carnais. Estão colocando obstáculo na salvação das pessoas. E sendo que a única verdade que tem é o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o calvinista, nem arminiano. Não, é Jesus. Olhe para Jesus, pelas Escrituras. Será salvo tu e tua casa, ok? Então essa mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, para você refletir e meditar. E vamos orar, que as coisas vão se revelar. Nada está oculto que não seja revelado. Os falsos profetas estão aí revelados, dá para saber quem é e quem não é. Aqueles que têm a dúvida de certas coisas, como Paulo Júnior, né, no que está acontecendo, Deus pode restaurar, pode ser verdade, tudo aquilo que estão colocando de prints e do que ele fez e não fez, e pode ser mentira. Porque até então eu não vi nenhuma, 2 ou 3 testemunhas ali, 100%, amparado pela lei, pelo advogado, pelo corpo ministerial da Aliança do Calvário, do Defesa do Evangelho, falando, não, é isso e isso. Olha, ele fez isso e isso. Olha, ele fazia isso e isso. Até agora não. Então não aceite a acusação. Não só contra Paulo Júnior, mas qualquer outro pastor que esteja do lado da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, enfim. Não aceite a acusação. A Bíblia diz, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Se acusarem e provarem, daí vocês aceitem. Ainda a Bíblia diz, se realmente há entre vós esse irmão que dorme com a mulher do seu pai, tiver testemunha, e diz que é albeiro, tira do meio de vocês. Aí sim manda excluir. Excluam, tire. Ah, teu irmão foi provado, ele é idólatra, ele vive na idolatria lá. Ele vive na maçonaria. Ele vive fazendo tudo. Tem prova? Tem. Então não chame de irmão e com o tal, nem com mais. Não sente à mesa com ele. Viu? Mas tudo tem que ter prova. Tudo é com ordem e decência. Entendeu? E Deus vai preparar as condições. Deus nos revelou no meu ministério, é o ministério que eu cuidava, que era a igreja do Senhor, a igreja não é minha. Os irmãos, no templo que eu cuidava lá, tinha um maçom. Deus revelou, Deus mostrou. E eu preguei para ele arrependimento. Deixa disso, vá servir a Jesus, volte para Jesus, deixa disso. Ele não quis. Ele se uniu com os da maçonaria e foi embora. Foi lá para o exterior, ganhar dinheiro. O negócio dele é ficar rico. Entendeu? Então, não tem o que fazer. Deixa na mão de Deus. Tá bom, meus irmãos? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Ok?
Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês e o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior.